passa à sua frente com uma fúria de poder e uma luz cintilante. Então, rápido demais, o momento é só recordação. No fim, a distante silhueta faz um arco sobre o horizonte. Você presenciou a vanguarda em tecnologia dos jatos executivos. Você viu de relance o jet, e é evidente que este é um jato de negócios que não pode ser ignorado. O seu desempenho é igual aos demais jatos tipo Fan, com velocidade de até 850 km por hora. Mantendo uma vantagem de rapidez, ele supera em eficiência de consumo o seu concorrente mais leve e de menor potência. A sua subida direta a 41 mil pés ocorre 17 minutos e 72 quilômetros antes de seu competidor menos pesado e ainda oferece aos seus passageiros o conforto de uma cabine quase 25% maior que qualquer outro de sua categoria. Em resumo, este é um jato que redefine as regras do jogo e, conforme suas expectativas, é um produto Beechcraft, a companhia que mais tem combinado viajantes de negócios com aeronaves de turbinas do que qualquer outro nome na aviação. Então, em qualquer país que você esteja, você estará próximo da maior e mais completa rede de assistência técnica para a aviação executiva. As implicações são óbvias e também a sua próxima decisão. Este jato executivo é o mais avançado em sua categoria. Faça uma boa avaliação do Beechjet. As leis da natureza não mudam para atender os desejos dos projetistas de aeronaves. Nem as aeronaves de tecnologia ultrapassada podem superar suas restrições aerodinâmicas para emergir com mais rapidez, com mais força e com maior eficiência de combustível. Excelente desempenho inicia-se com excelente tecnologia, e quanto mais você possuir desde o início, menos você precisará fazer concessões e modificações para manter uma posição competitiva. Este é o caso do Beechjet. Desde a sua asa desenhada por computador até o ponto extremo da sua cauda em T, o Beechjet personifica a tecnologia mais avançada oferecida até agora nesta categoria de aeronaves. Possui o mais recente certificado do governo norte-americano para todos os jatos leves, atendendo amplamente os mais novos e mais exigentes requisitos do FAA, havendo mais de 40 modificações. Com suas asas de curvas suaves, usando tecnologia de fluxo de ar tridimensional inspiradas no programa aeroespacial, é o que há de mais moderno e eficiente. Com um desenho sem igual, possui uma estrutura que consegue armazenar grande quantidade de combustível, pois reduz o atrito com a atmosfera sem sacrificar a sua capacidade de fazer manobras em baixas velocidades. O resultado é uma asa que é muito mais estável e eficiente em velocidades altas e baixas. Uma asa que reduz o atrito com o ar, melhora a sua sustentação e atrasa significativamente o atrito induzido pela aproximação da velocidade supersônica e a separação do fluxo de ar deslocado. O resultado é uma aeronave sem competidores. Há muitas razões pelas quais o Beechjet está à frente. O jato tipo Fan, com fácil e segura sequência de partida, tem menor número de partes mecânicas do que os motores a pistão e é mais silencioso do que o antigo jato tipo axial. Sem precisar esquentar, está pronto para sair imediatamente e, quando ele decola, tem a proporção de potência sobre peso para chegar ao destino rapidamente. Com suas turbinas Pratt & Whitney, com 2.900 libras de potência cada, o Beechjet precisa de somente 900 metros de pista para decolar e subir com um peso típico operacional de 6.100 quilos. Uma vez voando, a vantagem continua a aumentar, porque a chave para o desempenho de qualquer jato fica na velocidade que se pode atingir em grandes altitudes. Deste ponto de vista, o Beechjet voa quase tão rápido na dimensão vertical quanto na dimensão horizontal,
Com o peso máximo de decolagem, ele precisa de somente 22 minutos para atingir o nível de 41 mil pés. Quase 12 quilômetros acima do solo, o ar é 76% mais rarefeito, 71% mais frio e tem 98% menos tráfego aéreo. Este é o ambiente para o qual o Beechjet foi feito para voar. O céu é claro, o caminho é suave e possui ventos fortes que poderão empurrá-lo complementarmente em mais de 100 nós. Você está viajando confortavelmente acima do clima de turbulência e do tráfego de linha aérea. Em ar rarefeito, há menos atrito para superar, o que significa menos esforço, e menos esforço significa menos dispêndio de energia, necessitando menos combustível que nas altitudes mais baixas. Interiormente, o Beechjet oferece um local de trabalho com 8,5 metros cúbicos de área individual e silenciosa, ideal para os negócios. É a cabine mais espaçosa na sua categoria, com 24% mais espaço por volume do que o concorrente. A sua estrutura oval utiliza cada centímetro da área, porque as paredes da cabine são quase verticais. Como resultado, os passageiros desfrutam de quase 2 vezes mais espaço para a cabeça e ombro do que aqueles que voam nas cabines redondas dos concorrentes. De seus assentos executivos, a madeira trabalhada à mão, até uma ampla lista de facilidades, o Beechjet personifica não só a cabine mais espaçosa de sua categoria, como também a configuração mais inteligente. As janelas têm lentes polarizadas e flexíveis que podem escurecer individualmente para dar luminosidade suave dentro da cabine. As paredes laterais têm controles para o sistema de ar-condicionado quente ou frio, que deixam você ajustar a temperatura da cabine de passageiros independentemente da cabine dos pilotos. Beechjet é a única aeronave na sua categoria com essa característica funcional para o conforto do passageiro. Um telefone opcional pode ser oferecido para você ficar em contato com o cliente em terra. Mesas embutidas, fortes e em madeira nobre, oferecem um lugar agradável para o trabalho. O silencioso sistema de pressurização dá um diferencial de 9 libras por polegada quadrada, maior que a pressurização na maioria das aeronaves de linhas comerciais, e a pressão do nível do mar pode ser mantida até 24 mil pés. No nível de 41 mil pés, os passageiros desfrutam confortavelmente o equivalente a somente 6.400 pés. O painel de voo do Beechjet é sofisticação sem complicação. Apesar de sua aparência aerodinâmica, o painel de instrumentos e o console central vêm da fábrica equipados com todos os aviônicos e instrumentos necessários à categoria de transporte para operação, em qualquer condição climática. Tudo, desde a navegação, comunicação e transponder básicos, até o mais moderno radar digital colorido, ângulo de ataque e diretor de voo integrado com o piloto automático, com pré-seleção de altitude, é incluído com o pacote básico. E os sistemas eletrônicos mais avançados de instrumentos de voo são um opcional disponível. Qualquer piloto que já sofreu calor na cabine de outros jatos, enquanto os passageiros atrás estavam confortáveis, apreciará especialmente o sistema de controle de temperatura bizonal. 2 unidades independentes permitem o piloto selecionar a temperatura adequada para a tripulação se sentir confortável e alerta na frente, sem se preocupar com a temperatura fria ou quente na cabine dos passageiros. Se tem uma coisa que caracteriza as empresas que são proprietárias e operadoras dos Beechjets, é que elas são altamente informadas sobre o valor do tempo do executivo. Eles sabem o que vale. Eles sabem como investi-lo, e o mais importante é que eles não gostam de desperdiçá-lo, especialmente nos terminais das companhias aéreas. As filas sem fim, os aborrecimentos com a bagagem, as conexões perdidas ou atrasadas, cheque da segurança, falta de lugares, o tráfego, o aglomerado de pessoas, a confusão. Cada uma dessas coisas cansa o recurso em que dependem todos os bens da organização, a energia e o tempo do executivo. Mas quando sua companhia investe num Beechjet, mais esses recursos são vantagens ao rendimento da organização. Você estará livre das restrições a que estão sujeitos os demais passageiros.
Você vai direto do seu carro à aeronave para o seu compromisso, sem filas e sem cartão de embarque na viagem. Você pode sair com um momento de aviso e escolher qualquer itinerário que quiser em viagem sem escala para qualquer lugar dentro de um raio de 3.500 quilômetros. Por exemplo, São Paulo a Recife ou Rio de Janeiro a Manaus, e regressar no momento que termina o seu serviço. Você nunca tem que esperar pelo próximo voo ou apressar-se para pegar o último avião para casa. Sempre com suficiente capacidade para 450 quilos de bagagem, não tem que se preocupar se a mesma vai chegar junto com você. Se for necessário, você poderá mudar de destino no meio do voo, manobra difícil de se fazer num voo comercial. Assim, o mundo parece muito mais acessível quando você viaja num Beechjet. Porque na atualidade é. Hoje, as maiores empresas de linha aérea comercial só têm voos para cerca dos 40 maiores aeroportos brasileiros, e a maior parte desses voos são concentrados nas grandes capitais. O seu Beechjet pode utilizar muitas vezes mais aeroportos do que as grandes companhias aéreas. Centenas de pequenos aeroportos com pistas de menos de 4.000 pés estão nos arredores de muitas cidades brasileiras. Estes aeroportos não são acessíveis para as linhas comerciais nem para os maiores jatos executivos, mas estes aeroportos secundários e convenientes deixam você aterrissar mais perto do seu destino, sem o transtorno de uma viagem longa para um aeroporto congestionado. Enquanto a velocidade do seu Beechjet é mais do que igual aos aviões comerciais, sua flexibilidade pode produzir economia significativa com minimização dos atrasos frustrantes e tempo gasto fazendo conexões em terra. Enquanto que a razão de ser dono de um jato executivo é a de economizar tempo, não há nada como um Beechjet para alcançar este objetivo. E o objetivo é que você pode ser mais flexível, estar mais confortável, sentir-se mais seguro e mais produtivo no Beechjet. A oportunidade do sucesso é muitas vezes fugaz. Raro é o sucesso que perdura uma geração. A Beechcraft tem experimentado nos últimos 25 anos a liderança na indústria de aeronaves turbohélice, desde a introdução do King Air em 1964. A Beech identificou a oportunidade de revolucionar a aviação geral, combinando as tecnologias de uma estrutura comprovada com o rápido desenvolvimento do motor turbohélice. As etapas de evolução do King Air surgiram de uma exigência do exército americano para combinar segurança e vantagens de desempenho do motor a turbina Pratt Whitney PT-6 com a estrutura comprovada do Beech Queen Air, produzindo uma aeronave turbohélice com múltiplas funções. Então, a aeronave do exército americano U-21A foi o primeiro passo na direção de se produzir aviões turbohélice. O U-21A foi a base para o desenvolvimento do transporte executivo, seguro e econômico, como nós conhecemos hoje. A história de sucesso da Beech Aircraft iniciou-se em 24 de janeiro de 1964, com o primeiro voo do pioneiro, o King Air modelo 90. Com o peso máximo de 9.300 libras, o modelo 90 podia transportar seus passageiros confortavelmente a uma velocidade de 220 nós. Utilizando o motor Pratt Whitney PT-6A-6 ajustado em 500 HP, o King Air 90 oferecia aos viajantes executivos um conforto e segurança sem paralelo. Enquanto o King Air crescia em aceitação, a Beech continuava sua filosofia de melhorar o produto e aprimorou o King Air A90, com a introdução do motor a turbina PT-6A-20. Em adição, as hélices reversíveis ofereceram mais flexibilidade operacional, reduzindo a distância de pouso.
Reconhecendo que os clientes estavam pedindo por mais melhorias enquanto este amadurecia, o King Air B90 incorporou várias e significativas mudanças, melhorando o desempenho com o motor traço 20 pelo aumento da potência para 550 HP. O comprimento da asa aumentou em 61 centímetros, para um comprimento total de 15 metros e 24 centímetros. A asa mais longa e o aumento de potência acentuou o desempenho do B90 nas altitudes mais elevadas. A Bit também oferecia como opcional a pressurização da cabine. Em 1969, a Bit introduziu o King Air 100. Utilizando inicialmente a cabine do King Air 90, a mesma foi aumentada no comprimento em 1,22 m. Isto permitiu na configuração executiva a adição de 2 assentos, que aumentou a capacidade total para 15 passageiros, quando configurado para grande número de assentos. Nos 9 anos seguintes, o King Air 100 sofreu 2 mudanças. O King Air A100 foi introduzido em 1972. O seu peso útil foi acrescido em 597 libras, quando então se aumentou o peso máximo de decolagem para 11.500 libras. O A100 foi a primeira aeronave pressurizada adquirida em frota pelo exército americano sem modificações. Designado pelo nome de U-21F, o A100 ainda é utilizado para transportar a alta oficialidade. A segunda mudança do modelo 100 ocorreu em 1976. O King Air B100, com seu motor a turbina Garrett TPE 331-6, otimizou o consumo de combustível e aumentou sua velocidade em 27 nós a mais que o A100. Continuando a filosofia Beechcraft no sentido de melhorar o produto, surgiu o King Air C90 em 1970. Inicialmente, o C90 utilizou o PT6A-20A. Em 1976, contudo, a Beech instalou o motor a turbina -21. O C90 teve melhorado seu controle de temperatura, utilizando o ar das turbinas para pressurização e aquecimento. Em 1972, foi introduzido o King Air E90. Possuindo um peso máximo de decolagem de 10.100 libras, o E90 teve uma vantagem sobre o C90 de 224 libras de peso útil. Também o E90 teve um motor a turbina -28 de 680 HP, limitado para 550 HP. Com a opção entre o C90 ou o E90, o cliente poderia escolher um modelo 90 nas suas necessidades de carga útil e desempenho. O F90 foi feito com desenho e funções únicas entre os modelos da série 90. Surgindo no mercado em 1979, o F90 se apresentou com 18 nós de maior velocidade e 317 libras de carga útil acima do E90. Mostrando o distinto desenho da cauda em T, ficou famoso por suas características de precisão nos controles e o sistema elétrico de 3 barras. O F90 foi promovido a F90-1 em 1983, o primeiro King Air que usou entrada de ar pitot. Este desenho aumentou a eficiência de entrada de ar de impacto para o motor e aumentou a sua velocidade em 15 nós sem aumento de potência. O C90-1 foi introduzido em 1972. As melhorias foram o aumento de pressurização da cabine de 4,6 para 5 pressão por polegada quadrada, aumento da velocidade em 15 nós e modernização da cabine dos pilotos. Em 1983, o C90 foi transformado em C90A. Utilizando a entrada de ar pitot, ofereceu uma velocidade de cruzeiro máxima de 247 nós. Em 1987, o peso máximo de decolagem foi aumentado para 10.100 libras. Agora, o C90A tem a capacidade para 1.000 libras de carga com o máximo de combustível. De 1964 a 1987, foi introduzido ao cliente inúmeras melhorias que permitiram à aeronave transportar mais carga, mais distante, mais rapidamente e com maior economia. A Beech concentrou-se nas melhorias que facilitaram o trabalho do piloto, beneficiando o passageiro com melhorias no interior e segurança da aeronave. De olhos no futuro, a Beech Aircraft capitalizou em uma década a experiência com o King Air e em 1974 a Beech introduziu o Super King Air 200.
Tão inovativo quanto a estreia do King Air 90 10 anos antes, o 200 ofereceu o conforto de uma cabine longa, velocidade de cruzeiro de 285 nós, impressionante desempenho em elevadas altitudes e o singular desenho da cauda em T. O 200 se provou tão bem sucedido que as 4 forças militares norte-americanas reconheceram a sua flexibilidade de operação, havendo recebido até o momento mais de 400 unidades do modelo C-12. O desenho do 200 é tão funcional quanto singular. A cauda em T oferece uma área de centro de gravidade mais larga do que em qualquer outra aeronave. Com a superfície horizontal situada acima e fora da turbulência da hélice, a cauda em T reduz a vibração transmitida para a cabine e fornece um controle total durante todas as fases de voo. A asa de 16 metros e 46 centímetros e os motores PT-6A-41 de 850 HP colocaram o 200 nos níveis de voo mais altos, oferecendo aos passageiros mais conforto e economia. O sucesso do Super King Air 200 não fez com que a Beech se deitasse nos louros da vitória. Em 1981, a Beech introduziu o Super King Air B200. A melhoria principal no B200 foi o motor PT-6A-42. Ainda com 850 HP, o traço 42 teve uma melhoria de capacidade de desempenho em altitudes elevadas, que aumentou a sua velocidade em 18 nós, acima do 200. A pressurização da cabine foi aumentada de 6 para 6,5 libras por polegada quadrada. Os passageiros agora gozam de mais conforto. Com o desenho da cabine dos pilotos e o seu interior aperfeiçoado, o B200 foi a prova da determinação da Beech de continuar sua filosofia de aperfeiçoar o produto. 1984 foi o ano que se introduziu o King Air com maior flexibilidade operacional até hoje, o Super King Air 300. Surgiu com a essência do aperfeiçoamento do King Air. Com um peso máximo de decolagem de 14.000 libras, pode transportar todos os passageiros, completar os tanques e voar mais de 2.800 quilômetros. A popularidade do modelo 300 cresce enquanto o mercado está reconhecendo que a combinação de peso de carga e velocidade não tem paralelo. O 300 possui velocidade máxima de cruzeiro de 317 nós, sendo o ponto alto da sua capacidade de desempenho. É um dos mais confortáveis ambientes de viagem em turbohélice. Suas hélices quadripá de baixa rotação contribuem para o conforto na cabine. O moderno desenho do seu interior exemplifica como a Beechcraft se compromete com a qualidade e excelência. O Super King Air 300 agora lidera a família King Air para os próximos 25 anos de produção. O Beechcraft King Air, o símbolo de excelência, o turbohélice executivo que continuará se aperfeiçoando e crescendo no futuro. Nos últimos anos, a aviação geral tem estado no escuro, mas a escuridão é sempre seguida por uma luz, e nós agora estamos no amanhecer de uma nova era. Com o crescimento da economia, novos materiais e conceitos, novos produtos e mercados e uma fé renovada na nossa indústria, agora a Beechcraft está pronta para desafiar o futuro. E não é a primeira vez. Desde 1932, a Beech tem mostrado ao mundo o padrão e a forma do futuro. A asa escalonada deu um novo sentido à aviação executiva. O Beech 18 define uma geração de bimotores. O Bonanza é um outro salto para o futuro, sendo mais rápido do que os serviços de linhas aéreas de sua época. O King Air, criando a era do turbopropulsor executivo, ainda domina o mercado. E agora, o Starship, redefinindo o padrão. Com asas não escalonadas, mas sim duplas, não mais construído de alumínio, mas de materiais compostos, com propulsão não puxada, mas sim empurrada através de turbina com hélice avançada.
É um outro passo corajoso dado à frente pela companhia que tem sempre liderado o caminho para o futuro, Beechcraft. Sucesso não é por acaso. A posição de liderança da Beech agora é devida aos mesmos fatores os quais contribuíram para o seu sucesso no início. Crescimento, confiabilidade, performance, qualidade, melhoria do produto, melhoria do suporte, solidez, valorização e visão. Estas características da tradição Beech são tão apropriadas hoje quanto foram no passado. Crescimento significa Beechjet, a última adição à linha Beech. Um sólido e estável jato executivo que, quando adquirido, passou por uma completa metamorfose para ganhar o nome Beechjet. Novos motores, aumentando a potência para 2.900 libras, novos instrumentos e aviônicos simplificam para uma leitura rápida, aumentando a eficiência do piloto. Uma nova cabine dá o espaço e o conforto tradicional da Beechcraft nas velocidades de jato. O Beechjet leva até 9 passageiros e 2 tripulantes, de pistas tão curtas com 900 metros, com alcance de 3.200 km e velocidades de até 850 km por hora. Ele é o jato sem concessões que combina economia, velocidade e espaço de cabine, dentro de um pacote econômico com custo efetivo. Confiança significa King Air, do modelo mais utilitário, o B200, até o mais nobre, o King Air 300, atingindo velocidades de até 590 km por hora e com alcance de quase 3.200 km. Com um desempenho extraordinário para um turbopropulsor, com cabine espaçosa e com um peso máximo de decolagem de 14.000 libras, você tem o luxo de encher os tanques, completar todos os assentos e decolar. O King Air B200 oferece o desempenho testado por mais de 1.600 operadores em todo o mundo. Centenas de usuários governamentais e militares também dependem do King Air para missões muito importantes. Ela é a aeronave singularmente indispensável para as forças militares dos Estados Unidos, sendo a única aeronave comum a todas as armas. Performance é sinônimo do pistão Baron 58, definindo o padrão para bimotores leves, com velocidade aproximada de 390 km por hora e um alcance de quase 2.400 km. Qualidade é a tradição da Beech. É a herança, a crença, a alma da empresa. Do conceito ao desenho, da fabricação ao teste de voo e o treinamento, a qualidade é o mais importante. Melhoria do produto permeia a Beechcraft, do primeiro King Air C90 até o 1900 linha aérea e o King Air linha executiva. O 1900 e o linha executiva, graças aos novos tanques da asa, aumentaram a sua capacidade em 67%, comportando agora 930 litros adicionais. Linhas aéreas regionais gozam agora mais flexibilidade operacional, com menos paradas para abastecimento e essas paradas sendo mais breves. Agora, a equipe completa de executivos pode viajar junta no conforto do 1900. A capacidade de peso do King Air C90A aumentou em quase 200 kg. Agora, você pode levar mais 2 passageiros e respectiva bagagem, ou mais combustível para um alcance de voo maior e com segurança. Suporte do produto significa 121 centros de serviços Beech, em locais estratégicos em todo o mundo. 73 deles são classificados para serviços de todos os produtos Beech, incluindo o King Air. São 34 centros de serviço Beechjet e outros em fase de abertura. Todos os locais mantêm um estoque completo de peças Beechcraft, com apropriada classificação e podendo satisfazer imediatamente mais de 90% dos pedidos de peças.